Sejam bem-vindos a mais um momento à luz da palavra. Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao nosso estudo dessa semana. Estamos falando sobre conhecimento e crescimento. Estamos falando sobre Pedro e das suas 3 declarações. Nós já vimos uma das suas declarações no nosso vídeo passado e vamos falar da segunda declaração nesse dia de hoje. Vamos falar sobre a fé que redunda em crescimento espiritual. Isso está no livro de 2 Pedro 1, do versículo 5 ao 7, onde a palavra do Senhor diz assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Onde a vida deve haver crescimento. O novo nascimento é o começo, não o fim. Deus concede aos seus filhos tudo o que precisam para viver de modo piedoso. Mas os seus filhos, nós, devemos aplicar-se para ser diligentes no uso dos meios da graça que Ele já proveu. O crescimento espiritual não é automático. Requer cooperação com Deus, diligência e disciplina espiritual. Desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Filipenses 2, versículo 12 e 13 diz isso. Pedro relaciona então 7 características da vida piedosa, mas não se deve pensar nelas como 7 contas em um fio ou 7 estágios de desenvolvimento. Na verdade, o termo traduzido por associar significa suprir com generosidade. Em outras palavras, desenvolvemos uma qualidade ao exercitar outra qualidade. Essas virtudes são relacionadas umas com as outras, da mesma forma que nas árvores os galhos mais grossos são relacionados aos troncos e os mais finos são relacionados aos mais grossos. Como fruto do Espírito, essas qualidades crescem da vida e do relacionamento vital com Jesus Cristo. Para o cristão, não basta largar mão e deixar que Deus opere. Nós precisamos agir também, como se o crescimento espiritual fosse apenas uma obra de Deus. Não, depende de nós também. Literalmente, Pedro escreve: façam todo o esforço para trazer juntamente. Ou seja, nós temos que fazer o nosso esforço. O pai e o filho devem trabalhar juntos. A primeira qualidade do caráter que Pedro relaciona é a virtude. Como vimos no texto, o significado básico é a excelência. Para os filósofos gregos, significa o cumprimento de algo. Quando algo na natureza cumpre o seu propósito, tem-se virtude, tem-se excelência moral. A terra que produz as colheitas é excelente porque está cumprindo o seu propósito. O instrumento que funciona corretamente é excelente porque está fazendo o que deve, não é verdade? Então o cristão deve gloriar-se a Deus, pois tem a natureza de Deus dentro de si. Quando faz isto, demonstra a sua excelência, pois está cumprindo com o seu propósito de vida. A verdadeira virtude na vida cristã não consiste em ilustrar qualidades humanas, por melhores que sejam, mas sim em produzir qualidades divinas que tornam a pessoa mais semelhante a Jesus Cristo. É bom ter qualidades humanas? Sim, mas é melhor ainda ter qualidades divinas. A fé ajuda a desenvolver a virtude, que por sua vez ajuda a desenvolver o conhecimento. O termo traduzido por conhecimento, no nosso texto-chave aí de 2 Pedro, em 2 Pedro 1, versículo 2 e 3, significa conhecimento pleno, ou conhecimento crescente. Essa palavra sugere o conhecimento prático ou discernimento.
refere-se à capacidade de lidar com a vida de modo adequado. É o oposto de ter uma mente tão voltada para o céu a ponto de não apresentar utilidade alguma na terra. Esse tipo de conhecimento não se desenvolve automaticamente, antes é resultante da obediência à vontade de Deus. Na vida cristã não se deve separar o coração da mente, o caráter do conhecimento. Tem que andar tudo junto, tudo associado. O domínio próprio é a qualidade seguinte na lista de virtudes espirituais de Pedro e significa autocontrole. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16:32 diz isso. Provérbios 25:28 diz: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. A perseverança é a capacidade de permanecer firme nas circunstâncias difíceis. O autocontrole ajuda a lidar com os prazeres da vida, enquanto a perseverança diz respeito principalmente às pressões e os problemas da vida. A capacidade de suportar pessoas problemáticas é chamada de longanimidade. Somos longânimos quando conseguimos suportar pessoas, quando conseguimos suportar coisas problemáticas. A perseverança não se desenvolve automaticamente, é preciso esforço para desenvolvê-la. Tiago 1, do versículo 2 a 8, apresenta essa abordagem correta. Deve-se esperar as provações, pois sem elas não se aprende a ser perseverante. Deve-se, pela fé, deixar que as provações trabalhem ao nosso favor, não contra nós, pois Deus está operando em meio às dificuldades. Se for necessário ter sabedoria para tomar decisões, Deus concederá se a pedirmos. Ninguém gosta de passar por provações, mas é possível desfrutar a certeza que temos em meio aos problemas de que Deus está operando, fazendo com que tudo coopere para o nosso bem e para a glória dele. Aleluia, Pai. A piedade é a semelhança a Deus. No original grego, essa palavra significa adorar bem. Descrevia a pessoa cujo relacionamento com Deus e com os outros estava em ordem. Talvez a definição mais próxima desse termo seja a combinação de piedade e reverência. É a qualidade do caráter que torna uma pessoa distinta. Ela vive acima das coisas mesquinhas da vida, das paixões e pressões que controlam a existência dos outros. Então, procurar obedecer à vontade de Deus e, ao fazê-lo, buscar o bem dos outros. Não devemos jamais imaginar que a piedade seja algo meramente conceitual. Na verdade, tem grande impacto prático nas nossas vidas. A pessoa piedosa toma decisões corretas e nobres, não escolhe o caminho mais fácil para evitar a dor ou as provações. Antes, faz o que é certo, porque é certo e porque é a vontade de Deus. Essa é a decisão da pessoa piedosa. A fraternidade é uma virtude que Pedro deve ter adquirido do jeito mais difícil, pois os discípulos de Jesus estavam sempre discutindo ali entre si, discordando um dos outros. Quem ama Jesus Cristo também deve amar os irmãos. Temos que desenvolvermos essa fraternidade nas nossas vidas. Cada um de nós temos um modo de pensar, um modo de agir, um modo de proceder, então temos que ser fraternos uns com os outros, temos que entender que nem todos somos iguais. Deve-se praticar o amor fraternal não fingido. 1 Pedro 1,22 diz isso. Não apenas fazer de conta que existe amor. Hebreus 13:1, a palavra do Senhor diz assim: seja constante o amor fraternal. Aí em Romanos 12:10, a palavra do Senhor diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O amor pelos irmãos e irmãs em Cristo é um sinal de que a pessoa é nascida de Deus.
É impossível a natureza humana decaída produzir essas 7 qualidades do caráter cristão. Elas devem ser geadas pelo Espírito de Deus. Uma vez que se possua a natureza divina, é possível crescer espiritualmente e desenvolver esse tipo de caráter cristão. Esse crescimento dá-se por meio do poder de Deus e das promessas preciosas de Deus. Deus deseja que sejamos conformes à imagem e semelhança de seu Filho. Romanos 8, 29, a palavra do Senhor diz assim: a vida interior reproduzirá essa imagem. Se cooperarmos diligentemente com Deus e usarmos os meios que Ele nos proporciona em abundância. O mais impressionante é que à medida que a imagem de Cristo é reproduzida em nós, esse processo não destrói a nossa personalidade. É um dos perigos na igreja, no mundo hoje em dia, é a imitação, não é verdade? As pessoas têm a tendência de se tornar parecida com seu pastor, têm a tendência de querer se tornar parecida com o líder da igreja, têm a tendência de querer se tornar parecida com seu chefe, com seu líder, com algum cristão famoso, com uma pessoa famosa. Ao fazer isso, destrói a sua singularidade, destrói a sua personalidade. Então temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar cuidado porque nós temos o nosso jeito de ser. Não temos que destruir a nossa singularidade, nosso jeito de ser. Amém? Essa é a segunda declaração que podemos aprender com Pedro. No próximo vídeo veremos a terceira declaração e encerraremos o estudo dessa semana. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. A luz da palavra, conhecimento e crescimento. Deus os abençoe.